Fui carpinteiro por 10 anos para uma empresa, construindo salas de sol, vitrificadas vitorianas e melhorias de vida ao ar livre, um comércio muito especializado. E eu decidi, sabe, eu estava destinado a algo mais. Tinha essa inquietação, sabe? Eu pensei, caramba, isso não pode ser tudo. Eu percebi que meu colega de trabalho de 65 anos, com quem trabalho há 9 anos, parecia muito infeliz. E eu simplesmente sabia que não queria fazer isso. Então, e sabe, crescendo sem uma figura paterna, eu estava sempre procurando alguém para admirar, certo? Mas eu sabia que aquele indivíduo não era alguém que eu queria admirar. Eu simplesmente não queria trabalhar duro em trabalho físico até os 65 anos para me aposentar. Então, havia uma senhora para quem eu construí uma varanda ao longo dos anos. Ela se tornou uma amiga. Eu fiz vários trabalhos extras para ela. E o que aconteceu foi que ela sempre dizia, tipo, ei, vamos entrar no negócio juntos em algum momento, sabe? Eu pensei que ela estava brincando, mas então se tornou algo, sabe? E a próxima coisa que você sabe é que eu e ela estamos indo para seminários tentar descobrir o que vamos fazer. Tentar descobrir em que negócio queríamos entrar. Nós olhamos para tudo, gemologia, meu Deus, franquia de metrô, imóveis, apenas todas essas coisas aleatórias que ela também estava interessada. E, a propósito, ela era como uma figura de mentora para mim. Ela tinha tudo o que uma pessoa gostaria de ter. Ela possui uma mansão de milhões de dólares à beira do lago. Iates, barcos, jet skis, sala de sol e academia particular. Então eu vi isso e eu estava tipo, caramba, isso é um... Tanto faz. Ela deve ser boa no que está fazendo. Está funcionando. Está funcionando, sim. Então pensei que deveria modelar e ficar perto dela, entrar em proximidade, como dizem. E... Então você... Sabe, o que eu não sabia até entrar em negócios com ela era que ela realmente estava interessada no dinheiro a todo custo. E ela realmente tratava as pessoas como lixo para conseguir o dinheiro. Mas o que aconteceu foi que acabamos entrando em todos os negócios que investigamos. Entramos em um negócio de cultivo de maconha, em operação clandestina. O que é preto? Ah, ilegal. Sim, sim. E nós acabamos de encontrar um local. Você desafiou minhas habilidades como carpinteiro. Eu não sabia nada sobre isso, além de que naquela época eu fumava, sabe? Era um maconheiro. E montei essa operação que provavelmente levou 9 meses. Instalei muito do gás natural eu mesmo, todas essas coisas. Apenas YouTube e descobrindo como fazer. 9 meses depois, estamos administrando uma operação de cultivo de $500.000. E a próxima coisa que você sabe é que estou vendendo essa merda para pessoas que não conheço nas ruas por quilos. E estou sendo alvejado e estou sendo roubado. Eu falo sobre... Mas você está dizendo que é ilegal? Isso ocorreu em 2015. Fico feliz que você tenha mencionado isso. É 2015, sim, era ilegal, ok. Então isso está certo, isso não é... Isso é diferente de um negócio de academia, sabe? Sim, sim, sim. Então sim, acho que isso é importante. Estamos procurando por imóveis. Você mencionou todas essas coisas legítimas e então nós temos você indo para um... Operação ilegal, né? Operação... Sim, então estou feliz que você apontou isso, porque sim, eu passei de olhar para um negócio legal, real e... Porque me interessei muito mais agora que ele mencionou que é ilegal. Tem algo errado comigo que me faz pensar, nossa... Sim, eu tenho que trabalhar nisso. A importância disso, a importância de ser ilegal, mostra o quanto eu me tornei movido pelo dinheiro. Eu realmente não me importava com isso. Eu só via sinais de dinheiro e ela me dizia a mesma coisa de todos os negócios que ela olhava. Ela já possuía imóveis naquela época. Por algum motivo, ela pensou que cultivar maconha e vender no mercado negro era a maneira como íamos fazer milhões. E eu comprei essa ideia. E como eu disse, na próxima coisa que você sabe, aqui estou eu. Em 2015, bem à beira de onde estava se tornando legal, os preços estavam mudando e o mercado negro estava surgindo por causa disso. Sim, fui baleado algumas vezes. Fui roubado, depois disso cansei de vender localmente. Então comecei a enviar pelo correio cerca de 10 libras por vez para os estados. E eu simplesmente fiquei estúpido. Correndo atrás de dinheiro, como... Você foi roubado. Você apareceu em algum lugar pra dar a eles as coisas e eles não tinham o dinheiro. Eles apenas sacaram uma arma. Sim, então eu falo sobre essa história no primeiro livro que escrevi. Conheci um cara que, sem saber, apenas me dizia pra onde ir. Acabei em um posto de gasolina e ele apareceu com mais 2 pessoas. Agora 3 caras estão parados ao lado do meu caminhão. Eu costumava deixá-los entrar no veículo para mostrar o produto a eles. E então trocávamos o dinheiro pelo produto. Eles seguem seu próprio caminho. Eu disse a ele, ei, vocês não podem todos estar no meu veículo. Então eu falei para eles esperarem lá. Você pode olhar e então ele está sentado no banco do passageiro.
e eu acho que tem um irmão ou primo ou algo assim, e ele está olhando pra isso, certo? E eu tinha, tipo, bem, não muito, eram cerca de 3 libras ou algo assim. E ele está cheirando e ele está, tipo, sim, isso parece bom. Ele disse que o irmão está pagando metade. Você pode verificar. E eu estava, tipo, tudo bem. E então, a próxima coisa que você sabe é que eu tenho todos os 3 deles parados bem na minha porta, com a porta aberta, que era uma ideia estúpida de qualquer maneira, sabe? É uma ideia estúpida até mesmo entrar no negócio em geral. Eu ia dizer que é uma má ideia, sabe? É apenas uma situação ruim, é tudo ruim, sim, sim. E a próxima coisa que você sabe é que ele agarra, eles começam a correr, e foi apenas instinto, sabe? Eu construí isso, não foi como se eu apenas cultivasse essa erva. Eu construí um local de 4.000 pés quadrados para construir isso e cultivá-lo e aprender como fazer isso. Então meu investimento e todo esse negócio era apenas que eu estava tão apegado a isso, e então meu instinto era persegui-los. Aqui vou eu, com pneus chiando, perseguindo esses caras. E então, a próxima coisa que você sabe é que eles se dividem, passam por casas, e um cara simplesmente, literalmente, eu estou pendurado na janela, tipo, ei, ei, sabe, devolvendo minhas coisas só porque eu estava emocional, ele se vira, puxa uma arma e simplesmente dispara 2 tiros em mim, pop, pop. E foi tão surreal, eu nunca atirei, nunca estive nesse tipo de, sabe, estive em algumas, sabe, situações do tipo gangster quando era mais jovem, mas nunca envolvi armas. E foi tão surreal. Em seguida, os instintos automáticos de luta ou fuga entram em ação. Saio e estaciono mais adiante na estrada. Só estou ouvindo as sirenas ligarem e então ligo para o meu próximo cara. Tô me arrumando pro autoencontro. Fui roubado e baleado recentemente. Ele estava tipo, sério? Eles te acertaram? Comecei a verificar meu corpo, porque já vi em filmes que você pode ser baleado e nem mesmo saber. Estou olhando para o meu corpo e sendo dominado por todas essas emoções causadas pela adrenalina. Olhando pela janela, vejo 2 buracos de bala na lateral do meu caminhão, exatamente onde ficaria o apoio de braço quando você está pendurado nele. Essa onda realmente me atingiu. Eu não podia acreditar Que acertou a porta. Procuro para onde eles foram. Sim, esta é a indústria em que estou. Estou sendo alvejado. Sim, exatamente. Ele poderia ter me atingido na testa. Eu sou apenas um cara correndo e atirando em meio a todos esses acontecimentos. e está tão perto. Ele provavelmente isso é bonito. A uma distância próxima, entre 50 e 70 pés, havia... Bem malditamente perto. Assim, Então, de qualquer forma, sim. E eu não sabia o que aconteceu, ainda estava escuro. E então, o que é ainda mais louco é que eu ainda continuei à noite. E eu tinha mais 2 compromissos para ir depois disso. E ainda continuei. Você pensaria que depois disso eu simplesmente diria dane-se isso, eu estou indo para casa, né? Eu não fui e vendi o que tinha sobrado, mas na manhã seguinte, com a luz na porta, descobri que ambas as balas atingiram um pequeno pedaço de metal de meio centímetro que guia a janela para cima e para baixo na porta. atingiu e ficou na porta, graças a Deus, mas foi isso que aconteceu. E então, de qualquer forma, eu sei que estamos meio que desviando para um... Desvio, mas é importante. Ninguém fala muito comigo sobre isso, além da única vez que realmente consigo falar sobre isso é quando falei sobre isso no livro, mas é importante, especialmente quando estamos falando sobre mentoria e como eu meio que me inclinei para isso e por que entrei nesses tipos de situações. E eu acho, sabe, apenas falta sabe, nenhuma figura paterna e coisas assim, e apenas perseguindo dinheiro e sendo tão desorientado como eu chamo, me colocou nessa situação. Então, depois de 2 anos fazendo isso, eu decidi, sabe de uma coisa, cara, eu não quero fazer isso. Estou arriscando minha vida e liberdade. Eu tenho uma filha, eu sou uma filha, eu sou um pai solteiro, como se eu estivesse aqui fazendo tudo isso. Então foi bem louco, cara. Então eu basicamente comecei tudo de novo do zero e voltei para a indústria da construção. O que aconteceu com a sócia? Nos separamos, apenas isso. Sim. Você não mandou eu pegar tudo e ir embora? Sim, Eu disse que você pode ficar com tudo, não quero nada. Leve. Eu não me importo com o meu suor investido no prédio que eu construí, como nós basicamente convertemos um garagem de 10 unidades de RV e fizemos parecer com uma garagem, certo? Portas falsas na frente e tudo mais, mas por dentro eu realmente construí paredes você sabe, 12 mini divisões. E certo, você nomeia,
Foi uma operação bastante massiva, então estou feliz por ter me afastado disso e descobri que essa não era a indústria pra mim, e foi apenas uma maneira tão intensa de viver, cara, estressante e tudo mais. Então, de qualquer forma, como eu disse, comecei a pensar mais sobre, sabe, eu pensava que estava pensando na minha filha porque estava tentando fazer uma vida melhor com a parte do dinheiro, mas percebi que, caramba, estava realmente apenas correndo atrás do dinheiro e pelos motivos errados, e isso é tudo de qualquer maneira. Foi aí que comecei minha própria empresa e decidi que não iria rastejar de volta pro meu empregador anterior. Meu sobrinho plantou as sementes. Tipo, você deveria começar seu próprio negócio, e foi a noite em que desenhei meu logotipo, ele simplesmente me atingiu, e eu fiquei tipo, uau, ok, desenhei o logotipo, e sim, é o mesmo logotipo que uso há 6 anos até hoje. Onde está o logotipo? Quero dizer, eu posso te mostrar no meu telefone, você quer ver? Sim, tudo bem, sim, eu adoro isso, sim. Eu imaginei, você seria um das tatuagens que eu pensei que iriam arregaçar sua manga e seja. Tipo, ó, isso seria engraçado, sim. Então, é basicamente isso que aconteceu ao entrar nessa indústria, cara. E, sabe, eu me dei bem nessa empresa, a expandir e fiz isso de uma maneira honrosa, conexões significativas, me importando com as pessoas, doando muito tempo, sabe? Eu realmente está bem ali, ok. Então, sim, aí está. Precision Patio Covers e Sunrooms. Para melhorias na área externa, entre em contato conosco. Então, Sim, foi assim que eu fiz e aqui estou eu, sabe? Cerca de um ano e meio naquela empresa e indo bem. E logo antes do Covid, era só você ou você tinha alguns caras? Eu comecei sozinho? apenas. Sim, eu mesmo tentando usar todos os chapéus e comercializar. Eu estava tentando aprender e fazer várias coisas para vender. Como usar o cinto de ferramentas, pagar meus impostos, anúncios do Google e tudo mais. E eu consegui. Eu me saí bem e comecei a ter alguns funcionários. Logo éramos 3, mas eu ainda estava trabalhando no local. Rapidamente me encontrei, obtendo alguns resultados na publicidade e no marketing e conseguindo como. Devido à nossa boa reputação local, meu telefone não parava de tocar enquanto eu estava no trabalho. Eu tinha que parar, tirar o cinto de ferramentas e atender as ligações várias vezes, o que me surpreendeu. Preciso levar isso para o próximo nível, né? Sair do local de trabalho e fazer com que esses caras administrem os trabalhos para mim. É aí que trago mais trabalhos e funcionários dessa maneira. Então é mais ou menos onde comecei a trabalhar mais no negócio do que nele, mas ainda estava trabalhando nele. Apenas não muito no lado do trabalho, apenas crescendo, fazendo networking e seguindo em frente. Câmaras de comércio, feiras de casa e eventos similares. Apenas mostrando meu rosto. Lá. Muito ativo, meu rosto está por toda aquela página, como se eu estivesse sempre produzindo conteúdo. Muitos clientes me conhecem, sabem que não sou apenas um produto e serviço. Sou realmente o rosto por trás da empresa e uma pessoa que deixa você saber quem sou, meus princípios, ética e como trato meus funcionários. Então isso foi outra coisa que as pessoas gostaram em mim. E, sabe, essa é uma das coisas que eu também compartilho, sabe? Agora que eu treino pessoas nos negócios, é tipo, sabe, não tenha medo de mostrar quem você é. Mas, voltando a isso, foi mais ou menos assim que eu me envolvi com o Grant. Meu sobrinho me deu o livro da regra do 10x. E aqui estou eu, ouvindo esse cara. Ele parece bastante, sabe, autoproclamado bem-sucedido. Ele realmente enaltece a própria imagem. Sim, e Então você o vê em todos os lugares, nas redes sociais e coisas assim. Quase que dá a sensação de que, caramba, talvez ele seja bem sucedido. E ele apenas diz coisas de uma certa maneira pensando nisso agora. Eu posso ver como isso aconteceu gradualmente, mas na época eu não percebi. E eu posso ter tido um pouco de medo, talvez um pouco de incerteza em mim quanto ao que eu estou fazendo, mas geralmente falando, eu estava escalando e indo bem. Ainda assim, quero dizer, aqui vem alguém como ele falando em seus livros e no YouTube, nos livros de áudio, eu estava ouvindo ele dizendo coisas como você não está fazendo o suficiente. Eu estou tipo, eu não estou, você está operando em níveis baixos. Eu estou tipo, você é, sabe, uma desgraça para sua família, seja lá o que for, todas essas coisas apenas plantando merda na minha cabeça. E eu sou um cara bastante confiante? cara, mesmo Naquela época. mesmo que eu possa ter tido falta de total confiança, na maior parte do tempo eu conhecia minhas capacidades. Sabe, eu fiz bastante coisa e ainda assim ele conseguiu mexer com minha cabeça com aquilo e, sabe, eu assumo minha responsabilidade.
Mas ele também tem alguma responsabilidade nisso, cara. O tipo de coisa que ele diz realmente molda de uma maneira que você precisa persegui-lo pelas respostas para o sucesso. Ele é como um deus. Ele quer ser idolatrado como um deus, cara. E isso é o que meio que se tornou, cara. Eu literalmente admirava muito aquele cara e ele me atingiu com as histórias de combustível também sobre a morte do pai dele e meu pai não morreu, mas meio que foi assim. Ele desapareceu quando eu tinha 3 anos, então eu realmente não o conhecia de jeito nenhum. Eu poderia muito bem estar morto. Todas essas coisas se combinaram e me fizeram gravitar. Ele dizia coisas como: você precisa se aproximar. Você tem que. Você sabe, aqueles que pagam prestam atenção a todos esses ditados que realmente te envolvem em sua organização e realmente é tudo sobre você apenas entregando dinheiro. Rapidamente descobre-se que eles realmente não se importam com você. Não, eu ia dizer, sabe, é engraçado porque, obviamente, você e eu, sabe, temos origens muito diferentes. É que, sabe, uma apenas sabe que você sabe que não sou Grant Cardone, mas sabe estar naquele todo manipulativo em fazer as pessoas fazerem o que você quer. Tipo de mentalidade e então ir pra prisão e estar cercado por caras assim, sabe, direto de... E não são apenas vigaristas, mas, quero dizer, até traficantes de drogas e coisas assim, sabe? Todos eles são meio que trapaceiros também, sabe? Mas é engraçado estar perto deles. Sabe, eu sinto que me tornei muito sintonizado com algo que não está certo. Sabe o que eu estou dizendo? Eu começo conversando com alguém e você pensa, algo não está certo, sabe? Mas quando eu realmente saí da casa de meio caminho e tava ficando no quarto extra de alguém, eu... Tinha um amigo meu chamado Steve e ele veio e me contatou e ele disse: cara, você tem que assistir essa coisa com Grant Cardone e Jordan Belfort. Ah, sim, eu... Fiquei tipo, o que é isso? Ele disse: cara, Belfort faz ele parecer um verdadeiro escroto e ele nem está tentando. Ele está tentando ajudá-lo. Você precisa assistir. E eu fiquei tipo, bem, me envie. Então ele me enviou e eu assisti a interação entre os dois. E Belfort, várias vezes durante essa interação, está tentando ajudá-lo. Como Grant Cardone se pinta em um canto. E então começa a soar como um idiota. Sim, Belfort está tentando fazê-lo entender, mas não está conseguindo. Você quer dizer que ele está tentando dar a ele? Eu estou tentando te ajudar a sair disso. Certo, claramente saia. Deste canto que você se pintou, você tem espaço para corrigir. Certo, vamos em frente e admitir que você já fez uma ou duas declarações inexatas. Você só precisa mudar neste ponto. Você ainda pode se livrar disso sem parecer muito idiota. Quanto mais ele ajuda, mais ele se aprofunda, mais irracional ele parece, mais ele começa a parecer um idiota. E eu estava tipo, esse cara é um narcisista tão avassalador, ele está indisposto. E houve até um momento em que no rosto de Grant Cardone, você pode ver um pouco onde ele meio que percebe que está em uma situação ruim. Estou começando a parecer mal. Mas em vez de dizer, sabe o quê? Esqueça isso ou até melhor do que isso. Isso não está ao vivo. Vamos refazer isso. Refaça isso. Eu não quero dizer o que eu disse. Estraguei tudo. Pareço um idiota. Por que não disse que pode cortar isso? Ninguém nunca terá que ver isso. Não é ao vivo. Ele poderia ter feito isso. Ele nem sequer percebeu o que estava dizendo. No entanto, ele não percebe como se comporta. E então eu assisti isso, e depois eu estava tipo, quem é esse cara? E eu estava tipo, eu não confiaria neste cara pra nada. Mas Belfort continuava dizendo, sabe, é engraçado, sempre tem esses caras na seção de comentários que estão sempre perguntando, tipo, quem é o melhor vendedor? E então eu pensei, bem, então esse cara é alguém. Então comecei a pesquisar sobre ele e assisti a um de seus vídeos, onde ele estava no palco, e ele está falando sobre as pessoas que estão no fundo da plateia. Ah, sim. Eu já ouvi isso muitas vezes. E ele está chamando eles de perdedores. Sim, vocês precisam... Está na frente. Se você estiver... Não, é em outro... $10 mil. Certo? E se você não está ganhando... $400.000. Sim, $100 mil por ano. Ouvi tudo, cara. Certo. Era como, você é um perdedor. E era como se você tivesse chamado toda a classe média dos Estados Unidos de perdedores. Pessoas que também estão pagando a ele pra estarem... Aquele quarto? Certo. O cara que ganha $100 mil por ano, que são seus lixeiros ganhando entre 80 e 100 mil dólares, o que é um bom dinheiro. Sim. O cara que concluiu o ensino médio conseguiu emprego. O cara que pinta sua casa. O carpinteiro que trabalha para você. O cara que esvazia o lixo. O cara que estoca as prateleiras. O cara que dirige um caminhão e entrega a comida que alimenta seus malditos filhos. Você acabou de chamá-los todos de perdedores. E eu apenas me lembro de pensar, esse cara é um charlatão desgraçado. Sim. Eu tenho que
te contar algo muito rápido antes que eu esqueça. Você estava falando sobre sinais de alerta e ele não assumindo responsabilidade, certo? O primeiro sinal de alerta de um líder é se eles não estão se responsabilizando ou pelo menos questionando sua parte na equação. Se algo falhou, sim, você contribuiu de alguma forma. Se algo na sua organização falhou, você contribuiu de alguma maneira. Sim. E o sinal de um bom Líder geralmente vai para a responsabilidade deles mesmos primeiro. Eles agem como se alguém tivesse investido muito dinheiro neles e feito algo, mas depois dizem que tiveram uma experiência ruim. Sabe, vamos apenas cortar laços ou algo assim. Eu gostaria de saber, ou se eles mais especificamente me perguntassem, tipo, ei, eu gostaria de ter uma conversa produtiva com você para ajudar. Sabe, se você me ajudou a entender por que que você achou que isso estava ok, por que você trata as pessoas assim, eu definitivamente daria a eles esse tempo. É o mínimo que eu poderia fazer antes de tudo, me desculpe. O que que eu fiz? O que eu posso fazer? E, sabe, eu não estou dizendo que ninguém no lado receptor não teve responsabilidade, mas não cabe ao líder colocar isso neles. Foi você, exatamente. Então, primeiro sinal de alerta, bem ali. Já ouvi essa história várias vezes. Na verdade, estava assistindo a entrevista daquela garota que falou sobre sua experiência com o TenX 360 e tudo que ela explicou, incluindo coisas assim. E esse tratamento foi a mesma coisa que aconteceu comigo, sabe? Que eu posso explicar. Podemos discutir isso também, mas não se fala o suficiente sobre Brandon Dawson, o parceiro de negócios de Grant Cardone. Ele é tão grande pedaço de merda quanto ele é, cara. Mas sim, então voltando à minha história, onde estávamos com isso? Basicamente, seu primo ou tio ou sobrinho te deu um livro e você se identificou com muitas das coisas que ele disse quando começou a falar. Você começou a achar que posso melhorar. Tipo, você sabe, eu preciso me concentrar mais. Eu realmente preciso fazer isso. Tipo, talvez eu esteja operando em níveis baixos. Talvez eu precise investir dinheiro, me aproximar mais. Como começar? Adicionando zeros ao que eu já tenho, né? Como neste ponto. Se você tem uma estrutura, como eu começo a multiplicá-la. Você sabe que fiz podcasts sobre este tópico e muitos dos comentários mais maldosos mencionaram ganância, dizendo que isso aconteceu comigo porque fiquei ganancioso com o dinheiro e coisas assim. E eu estou tipo... É mais do que isso. Isso provavelmente está no final da lista de razões pelas quais eu fiz isso. Foi mais o plantio da semente dos pensamentos de tipo, você não está fazendo o máximo que pode, você está fazendo um X, se quiser, sabe, você não está cumprindo o que você deveria fazer. Essa conversa toda motivacional, inspiradora, que pode ser valiosa, pode ser usada para o bem, certo? Mas isso era apenas para me colocar em proximidade com ele, me colocar na sala com ele para que ele pudesse apenas me vender o máximo possível e me colocar no fundo da sala para agora me fazer sentir uma merda por não estar no topo da sala. Todo esse processo que eu passei. Sim, então acabei entrando na sala e, sabe, voando pra fora e indo pra esses eventos, indo pra a conferência de crescimento, que é o grande evento anual dele, onde ele tem milhares de pessoas lá e ele traz todos esses, sabe, celebridades e atletas que ele pagou pra subir no palco e praticamente falar e inspirar. Realmente o valor que obtive disso foi apenas networking e alguns relacionamentos. Consegui, na verdade, estabelecer alguns relacionamentos decentes com pessoas que realmente se importam com os outros a partir disso. Mas, na maior parte, essa atmosfera é apenas as mesmas pessoas se alimentando da mesma energia de apenas querer resultados financeiros. Eles estão lá apenas para caçar como tubarões e predar as pessoas. Então, e você está sendo persuadido a comprar mais o tempo todo. Porque você está comendo, você tem representantes de vendas chegando para perguntar: ei, você já se inscreveu pro workshop ainda? Tipo, $5.000, você está nisso, certo? Eu não estou brincando com você, cara. Por que você está comendo o tempo todo enquanto está sendo persuadido a comprar mais? E então eu ia dizer, você... Conhece o Anthony Robbins, certo? Tony Robbins. Tony Robbins. Sim, bem, esse é o nome verdadeiro dele, certo? Sim, sim. Então, Tony Robbins... Meu amigo Zach costumava trabalhar para ele, mas eu conheci algumas pessoas que foram lá e elas dizem a mesma coisa. É uma venda constante, mas sabe, existem pessoas que vão a todas, elas pagam para fazer parte de um presente, como o Grupo Prata, ou o Grupo Ouro, ou o Grupo Presidencial, e então eles acabam indo para essas reuniões especiais com ele e... Sim, e... por cerca de $50.000. Ou algo certo. É ridículo. Tem um amigo que insiste que você não entende que existem groups por aí.
As pessoas levam travesseiros e cadeiras para se sentarem confortavelmente, pois sabem que precisam estar lá. Elas têm feito isso há 10 anos, mas não obtêm sucesso. Este corretor de imóveis ganha 90 mil por ano e gasta 40 mil em ingressos e livros do Anthony Robbins. Ele faz isso há 10 anos. Ele está agindo como se estivesse em um culto, mas parece não perceber isso. Você não está se beneficiando de todo esse trabalho que vem fazendo na última década. Sim, ninguém fala sobre essa parte. A parte de ninguém ser bem-sucedido. É engraçado. Tem uma garota que tem me seguido e eu entrei em contato com ela, mas ela falou um pouco sobre isso. Ela tem um termo. Ela é como treinadores, treinando treinadores para treinar treinadores. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas nenhum deles é bem-sucedido. Eu te prometo. Conheço muitos deles. Imagine 3 anos e meio como treinador de negócios, TenChicks, direto com ele, e outros, sempre naquela sala, voando para a sede da TenX 2 vezes por ano. Uma sala privada pequena, cerca de 50 de nós, todos treinadores, nenhum indo bem. Talvez 1 ou 2 deles. De 50, talvez. Eles estão fazendo 4 mil dólares por ano? Não. Não, eles não são. Não. A maioria deles não recebeu seu investimento inicial, que geralmente é de 25 mil dólares a 30 mil dólares. US$ 25 mil para se tornar seu treinador. E também há uma taxa anual de $1.000, então eles basicamente promovem... É como um marketing multinível, exceto que você não. A única diferença é que você não é um esquema de pirâmide. Então, se tipo, não há... Você sabe, se você recrutar essa pessoa e eles recrutarem pra... Outros algo disso? Sim, não é que você apenas recebe uma pequena comissão por... Recrutar e... Você pode vender produtos como a Universidade Cardone e ingressos para eventos como o Crescimento Com. No tempo que trabalhei para ele, devo ter feito uns $2.000 a partir daquele único investimento. Esse não foi o único investimento. Eu gastei $40 mil por 3 eventos de 2 dias, TenX 360, 5 mil aqui, $10 mil lá. Subi ao palco do TenX 2 vezes. Eu fiz como é mesmo? Um bootcamp de negócios TenX. Eu fiz um bootcamp de negócios TenX para o Grant, em Filadélfia, para outros proprietários de empresas. Minha experiência me mostra que eles não têm sucesso. É tudo besteira. E nenhum deles é muito do seu constrangimento. Há muitas razões pelas quais as pessoas não falam sobre essa parte. Constrangimento não é divertido para as pessoas admitirem que gastaram $100 mil com alguém e não só não ganharam nada, como ainda perderam dinheiro. Não é um assunto agradável de se falar, certo? E então, se você... Jogar isso se você disser isso e Cardone for confrontado com isso. Ele diz, aquele cara, ele é um perdedor. Sim, ele não se esforçou. Você ouvirá toda a falta de responsabilidade. Vai direto. Essa é aquela besteira da cientologia que podemos desvendar, que só conheci no último mês e meio. Nem sabia que ele era um cientologista, nem o que era cientologia o tempo todo que estive com ele. Esperando por eles. Estão esperando por um Gugamon, ou Google, ou Xenu Xenu. Para voltar no asteroide ou algo assim e levá-los ao próximo nível. Ou sim... E soltar mais alguma coisa em um vulcão, ou eu não sei. Também ouvi, fiquei impressionado com toda essa coisa de ficção científica. Eu estava, era nisso que eu estava envolvido. Mas sim. Então você estava, o TenX, você foi a um seminário, você estava sendo superestimado o tempo todo. Então o que aconteceu? Eu fui para um... TenX! Eu tô te puxando para vários lados. Tudo bem, cara, apenas me traga de volta. Então, eu estava no TenX, meu primeiro TenX apareceu, ele está lá? Sim, ele é no evento anual, 100, ele está lá, há milhares de pessoas lá, esse é o principal evento dele. O primeiro que eu fui a 3, o primeiro negócio TenX, como você chama, Conferência de Crescimento TenX, esse é o maior evento dele, eu amo os nomes. Eu sei, certo? Isso é ótimo, todos são bobos, cúpula de negócios, TenX 360, precisamos melhorar nossos nomes e ter crescimento agora, ele está... Jogue crescimento lá, você... Agora ele precisa enganar, tem que estar em algum lugar. Ele tem a TenX Sistemas de Saúde com Gary Brecka e toda aquela ladainha, nem me faça começar. Isso é um todo, e eu já conheci Gary Brecka pessoalmente antes dele ser parceiro do Grant quando tinha seu negócio em Streamline. Então, eu já estive com eles. Então, a minha primeira conferência de crescimento tem cheques, certo? Estou lá. E Jared Glantz está... vice-presidente, o cara loiro que está sempre falando bastante pelo Grant, ele está promovendo, naquela época era chamado de licenciado TenX Grant Cardone, que agora é chamado de treinador de negócios TenX. A mesma coisa.
Acho que há uma razão legal pela qual eles mudaram esse nome, não tenho certeza. Mas não investiguei, mas definitivamente há uma razão para terem feito isso, certo? E eu ouvi ele apresentar este programa. Era um de 25 mil dólares que foi mencionado, e eu estava tão envolvido naquela época que eu mesmo estava, tipo, ouvi isso e pensei, bem, você sabe, eu pensei que Grant tinha boas intenções e, tipo, ele está aqui pra, você sabe, causar impacto. O filme retrata cerca de 8 bilhões de pessoas ajudando umas às outras. Sim, isso é. A mensagem que eu recebi, mas ignorei os sinais e a sensação de que não era isso. Então aqui estou eu, e novamente voltando para aquelas razões. Pessoas como, por que você não saiu? Eu estava envergonhado, o medo de perder algo. Sabe, eu encontrei uma comunidade onde senti que me encaixava, sempre tinha, não estou envergonhado de admitir isso, cara. Tipo, era isso que estava acontecendo na minha cabeça, certo? Não era como se estivesse na frente da minha mente, né? Isso é apenas coisas que estavam acontecendo no fundo da minha cabeça e agora é claro pra mim olhar pra trás e analisar isso e ser como, caramba, foi isso que aconteceu, não estou envergonhado, cara, isso... Acontece com os melhores deles. Eu ia dizer que há toneladas de pessoas que fazem isso, e estão nisso, e permanecem nisso, e, tipo, você sabe, há toneladas desses caras que, você sabe, especialmente, eu acho, você sabe, não tendo meio que como você era em busca de um mentor, devido à ausência de uma figura paterna. Você não. A maioria das pessoas tem alguém que ajuda a direcionar suas vidas, certo? Sim. E então esse cara aparece, ele imediatamente preenche uma necessidade, sabe? Aquele vazio. Então, Isso faz. sentido porque muitas dessas pessoas são assim. Escute. Crianças me procuram constantemente, então posso conversar por apenas 10 ou 15 minutos. Estou passando por algo e sinto que você poderia me ajudar, me dizendo o que fazer. É como se você estivesse me procurando por ter assistido alguns vídeos meus e achar que sou legal. E eles vêm... As pessoas me veem como uma figura paterna. Primeiro, o fato de você me ver como uma figura paterna mostra que você tem outros problemas além desse. Sim. Mas cada uma dessas crianças sem pai que me escute. Sim, acredito que ninguém ou mãe... Não, eu tive sabe, minha mãe se casou 3 vezes, ou sabe, eu tive alguns meninos, ela namorou alguns vagabundos, dos quais sempre gostou. Então, por algum motivo, eles se conectam comigo e querem falar comigo, é como um vazio ali. Sim, eles estão procurando por algo. Série de pessoas lá fora que eles precisam disso. Vazio porque, honestamente, as pessoas, especialmente os homens, precisam disso, eu concordo, sabe? E também há uma falta disso, certo? A situação está piorando constantemente. Então vejo isso com clareza e não me envergonharia disso. Sim, e eu não estou, sabe? Mas na época eu estava, é por isso. E então há tantos motivos, é por isso que eu digo que há camadas, o retorno sobre o investimento, sabe? Eu estou, tipo, eu não vou sair dessa organização até recuperar meu dinheiro, sabe? Há todos esses motivos, isso apenas te mantém lá, cara. Então quando ouço pessoas fazendo essas declarações tão rápidas assim como ganância, ou sim você não se responsabiliza. Sim, que pena. Tipo, cara, eu pareço que estou chorando, eu pareço que estou machucado, eu pareço que estou bravo. Tipo, eu nem mesmo estou odiando ele. Eu acho que essa é a parte louca. Acredito que a maioria das pessoas, incluindo Grant, tem um bom coração no fundo. Eles são apenas muito mal orientados aprendendo as coisas erradas. Eles estão ferrados na cabeça, e eu tenho um pouco de compaixão quando se trata disso. Minha esperança é que alguém como eu os chame para fora e realmente diga, olha, essa não é a maneira correta de tratar as pessoas. Essa não é a maneira correta de fazer negócios. Você está prejudicando as pessoas, acorde. Espero que alguém com muitos seguidores acorde, pois eles têm a capacidade de realmente fazer a diferença. Ser realmente positivo, a verdade é que a maioria das pessoas arrogantes e narcisistas, sabe, estão encobrindo uma falta de, sabe, estão encobrindo algo. Eles estão compensando demais. Esse é o problema. É a insegurança que os faz se comportar assim. Normalmente, um valentão, se alguém se levanta contra eles e dá um tapa na cara deles, muda de atitude. Eles não fazem nada, eles não fazem nada. Sim, já vi isso acontecer. Já estive nesse cenário, onde não é porque eles estão excessivamente confiantes, mas porque percebi que esse cara está chamando meu blefe e não tenho nada para respaldá-lo. É intimidador para o cara que projeta falsa confiança quando se depara com a verdadeira confiança. É intimidador. Sim. Enfim, voltando ao assunto, eu poderia prever isso de longe, e agora, em retrospectiva, é óbvio que ele parecia assim. O estranho é o olhar que vi nele e ele está sofrendo muito. E, isso é algo sobre o qual eu falo muito, cara. Você tem e isso é um tópico à parte. Muitos desses caras estão incentivando e promovendo a liberdade financeira e a renda passiva. Ninguém fala sobre liberdade mental.
Você está preso mentalmente, pelo amor de Deus. A maioria desses caras ensinando coisas estão mentalmente ferrados. Se você não perceber isso, acabará sugado para esse buraco de coelho e se perderá também. Você não se conhece. É fácil ser atraído para uma área como aconteceu comigo. Retomando o assunto, isso acontece com os melhores deles. Eu estive em várias salas com bilionários e milionários autoproclamados e ao ver caras no mais alto nível, totalmente absortos em idolatrá-lo e também tendo aquele mesmo olhar nos olhos deles, como se sempre... Isso. Chamou minha atenção. Eu só não sabia o que era na época, certo? E olhando pra trás agora, é como se fosse exatamente o que era. Esses caras estão todos apenas vivendo uma vida falsa e eles não se conhecem, cara. Eles são apenas robôs regurgitados que se sentam aqui e adotam a mentalidade de outra pessoa. Todo mundo diz a mesma coisa, todos eles apenas dizem, eles dizem a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa e, caramba, e agora eu tenho que falar sobre isso porque... Eu ia dizer, sabe, o único cara que eu ouço que basicamente diz a mesma coisa é Gary Vaynerchuk. Sim. Eu gosto dele, eu gosto. Dele. Sim. Sabe, eu não gosto, e ele, porque eu amo o que ele diz nos vídeos do YouTube, ele é tipo, escute, você não precisa vir me ver. Estou repetindo o mesmo conteúdo nos shows. Que eu estou dizendo bem aqui como se fosse tudo, só há tanto. Ele perguntou se repete a mesma coisa várias vezes e confirmou que sim. Tipo, ele não é, sabe, ele é muito realista com qual é a sua mensagem. Ele disse que se você quiser vê-lo pessoalmente, ótimo. Há um evento que você pode ir, mas não se deixe enganar. Eu não vou te dar nada além de você talvez ter a oportunidade de ter uma... Você sabe, eu respondendo uma pergunta diretamente pra você. Você receberá gratuitamente o mesmo conteúdo dos vídeos. Sim, eu amo isso. Isso é autêntico. Escute, pra mim, agora, eu quero... Certeza que vou te ver, sabe? A diferença entre um cara como Gary Vee e um cara como Grant e todos esses outros abutres empreendedores egoístas que eu chamo é que eles moldam isso. Esses caras aqui, vou apenas nomeá-los. Eu os chamo constantemente. Andy Elliott, Wes Watson e Grant Cardone são as 3 pessoas que mais contato. Eles estão aqui para intimidar as pessoas. Mas o que eles fazem é que eles vão enquadrar isso e usarão palavras como precisar, você deveria, como você precisa se aproximar. Você precisa deste curso e entrar na sala. Você deveria fazer isso. Gary Vaynerchuk. Eu me identifico com isso porque é a direção que sigo agora, como se ele estivesse dizendo que você tem tudo dentro de si. Todas as ferramentas necessárias estão dentro de você. Basta entrar em contato consigo mesmo, conhecer a si mesmo e todas as comunidades certas, recursos, oportunidades, tudo isso acontecerá naturalmente no momento certo. Você saberá disso porque será uma sensação inegável, como se sua consciência simplesmente dissesse: ah, ok, esse cara não quer nada de mim, não quer meu dinheiro, e parecerá certo em vez de você forçar e fazer isso com algo. É exatamente isso que está acontecendo. Essa é a diferença entre ambos. Esse cara está te elevando ao dizer que você tem tudo, não precisa fazer nada. Cabe a você discernir as coisas certas para se envolver. Esses caras dizem que você precisa deles, que eles têm as respostas. Venha até mim para ter sucesso. Eu vou te mostrar a terra prometida. É como eu... Essa é a diferença, cara. Certo, bem? Como eu disse, quando não vai bem, é sua culpa, certo? Eu pensei que você tivesse as respostas. Isso. Não deveria ser sua culpa, sabe o que eu estou dizendo? Mas eles têm isso, e a coisa é que depois eles vão para a cama naquela noite e dormem como um bebê em seu colchão de $10 mil e suas lençóis de seda de $2 mil. Ou... Sim, Grant. Então, voltando ao ponto principal que eu ia trazer, aquela mulher que eu vi, qual é mesmo o nome dela? Rebecca Hamilton, vou citar o nome dela. Ela fez uma postagem relatando sua experiência com o 10X 360. A Cardone Ventures é basicamente uma parceria entre Brandon Dawson e Grant Cardone. Esse é o mesmo curso que eu fiz. Ela mencionou lá, entre outras coisas, que eles não estão fazendo o que dizem que estão fazendo, e eu chamei o Grant para isso imediatamente quando me separei, porque notei que eles estavam me ignorando antes mesmo de eu decidir sair. Eu estava como que pedindo um reembolso pela primeira vez em 3 anos e mais de algumas centenas de milhares de dólares em dinheiro. Eu comprei um ingresso diamante, ingresso na frente da sala, certo? $7.500 por ingresso. Eu comprei 3 deles, um para minha filha de 10 anos e estúpido. Certo? Qual diferença? Vamos apenas falar sobre isso. Faz diferença gastar 7.500, que era um desconto geralmente para 10 mil, versus o que quer que fosse 1.000 na parte de trás da sala? Não havia diferença? Você ainda está todos juntos na sala. Nada ocorreu. Ninguém me fez uma massagem nos pés ou algo parecido na sala. Nada diferente aconteceu, certo?
E é tudo besteira glorificada, mas de qualquer forma, minha filha não conseguiu vir, ela teve uma emergência e não pôde vir, então eu fiquei tipo, ei, ela não pode vir, posso simplesmente receber um reembolso por isso, sabe? E eles estavam tipo, não, na verdade não podemos reembolsar. Eu fiquei tipo, isso é besteira, cara. Eu não sou apenas um coach de negócios 10X, mas gastei muito dinheiro com vocês. Acho que mereço um reembolso. Tipo, ok, bem, vamos falar com os superiores sobre isso. Depois de meses, provavelmente 9 meses, indo e voltando, e tipo, eu estou tipo, ei, você já falou com os superiores? Sim, ainda estamos esperando provavelmente mais de 30 e-mails pra lá e pra cá. Os últimos 10 e-mails ou mais foram apenas eu entrando em contato, perguntando se você já recebeu uma atualização, me avise o que está acontecendo. Ei, cara, não tenho notícias suas há um tempo. O que está acontecendo? Eles simplesmente me ignoraram, certo? Eu preferiria que alguém me dissesse para me ferrar do que agir como se fossem fazer algo. Eu acabei de dizer isso? No último podcast eu disse exatamente isso. Me diga não. Me foda algo, não apenas não responda. É tão inautêntico fazer isso, cara. Ouça, antes de tudo, não é negócio. Como especialmente... Se afaste. Sim, segurando, se apresentando como profissional, sim. Comporte-se como um profissional. Sim, isso não é difícil, não é difícil. Eles poderiam ter me dito não, eles me disseram não, mas quando eu insisti um pouco mais, eles poderiam ter dito, sabe de uma coisa, não podemos fazer nada, não há nada que possamos fazer certo. Não me iluda e depois me ignore. Em primeiro lugar, isso é algo que eles promovem, certo? Eles nunca te encorajariam a ignorar alguém. Eles acolhem os haters, certo? Eles tipo, os haters são bons, eles são todos bons pra isso e aquilo. E a próxima coisa que você sabe, eles começam a me chamar de hater e de pessoa supressiva, certo? Como eles chamam na cientologia. De repente passei a receber o tratamento adequado, não é mesmo? E então, sim. E então eu percebi, uau, são muitos sinais de alerta para eu ignorar. Acho que terminei. E então eu enviei um e-mail muito direto, mas também profissional, dizendo que estou saindo voluntariamente desta organização. Elimine meu e-mail, encerre minhas contas na 13 Cardone University, o que for. Enquanto isso, quero convidar Grant Cardone para ter uma conversa comigo. Gostaria de entender por que ele achou aceitável me tratar e me ensinar da maneira como fez. Acho que é o mínimo que vocês me devem. E a próxima coisa que você sabe, eles estão me bloqueando nas redes sociais. Não apenas ele, mas como a esposa dele e todos que estão na organização. É um todo. Agora o aspecto de culto começou a surgir disso. Estou certo. Por que alguém tão confiante me bloquearia? Ou tipo, eu pensei que você gostava dos haters. Eu pensei nos haters. E então sim, voltando ao que eu estava dizendo originalmente, porém, esses caras não fazem o que dizem que vão fazer. Esse é outro sinal de alerta de um líder. Se eles não colocam em prática o que pregam, é hipocrisia. Eles não têm confiança. Eles são muito antiéticos e não vão assumir responsabilidade por nada. Eles estão lá apenas por um resultado, pelo seu dinheiro ou algo do tipo. Há um motivo oculto envolvido nisso. Mas uma coisa muito real que está acontecendo agora é apenas as pessoas projetando e promovendo coisas para fazer que elas mesmas não fazem. E isso não é falado o suficiente, cara. Todos esses 3 caras que eu chamei fazem a mesma coisa. Eu relacionei com a síndrome de Estocolmo, sabe? Fazendo parecer que, sabe, falando merda pra eles, certo, menosprezando-os, degradando-os. Acredite em mim, eu sou totalmente a favor de ser direto e firme e chamar as pessoas, mas eu acho que há uma maneira de elevar as pessoas e não da maneira que esses caras estão fazendo. Não é a maneira de fazer isso. Eles estão envergonhando-os, menosprezando-os, dizendo que sua conta bancária ali está baixa, que você está operando em níveis baixos, gordo, fora de forma, fazendo as coisas erradas agora. E então eles se viram e dizem que estão te dizendo isso porque se importam com você. As pessoas que ouvem isso pensam que ele realmente se importa com elas e começam a ser manipuladas mentalmente. Eles pensam que estão sendo cuidados, mas na verdade estão sendo intimidados e envergonhados. Agora estão sendo enquadrados novamente para me perseguir pelas respostas, como se eu estivesse errado e eles certos. Pra mim, sim. E é síndrome de Estocolmo, é o que eu chamo, cara. Literalmente, eles estão
Tipo, ó, ele se importa comigo, não. Preste atenção nos sinais, você pode sentir quando está certo, você pode ver o rosto das pessoas também quando estão sendo ditas coisas assim, como sua conta bancária está baixa, você desonrou sua família, você está gordo, você pode literalmente ver suas expressões faciais estão como, e eles estão se convencendo, então é uma coisa muito real que precisa ser falada mais, certo? É a parte do bullying, porque isso é uma grande chave Aspecto De desses. caras te prendendo quando... Ele está no palco falando bobagens para pessoas que pagaram 1.000 ou 10 mil dólares só para estar ali. Não vim para você me chamar de perdedor. sim. Espere, veja isso, Colby. Você sabe o que é síndrome de Estocolmo? Ah, eu sabia. Por que não Nós explicamos? Porque talvez não sei a real definição da síndrome de Estocolmo. eu acho que sei. Então, a síndrome de Estocolmo é de Estocolmo, Suécia, onde alguns assaltantes de banco entraram e assumiram um banco e mantiveram o banco por, obviamente, eu não sei o número exato, digamos, 4 dias, 5 dias, seja lá o que for. Sabe, o todo História de origem, eu amo. isso Agora eu tenho que investigar isso. Então, o que aconteceu então, seja lá o que for, digamos, 5 dias depois, quando esses caras finalmente os suecos, e eu quero dizer, sim, foram os suecos quando eles finalmente atacam, certo? Tipo, esses caras estão, tipo, eles querem um avião. Eles querem, tipo, você nunca vai acertar, mas digamos que eu não sei se eram 10 pessoas ou 20, ou seja lá o que for, mas digamos que esses 20 reféns, esses caras estão chamando a polícia. Preciso que você nos traga pizzas. Precisamos alimentar essas pessoas. Traga-nos isso. Essa pessoa precisa de remédio. Dê a eles o remédio. Então o que acontece é que, mesmo que essas pessoas sejam reféns, eles sequestraram essas pessoas. Eles também estão cuidando delas. E então, 10 dias depois, quando os suecos finalmente dizem, nós estamos entrando, eles entram com a versão deles de uma equipe Special Weapons and Tactics, quebram as janelas e entram correndo com suas armas e tudo mais. Literalmente, os reféns se levantam e pulam na frente deles e dizem, não, 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 os matem. Não, Não. protegendo seus sequestradores. Seu uau! Isso é louco, cara, porque na mente deles é muito como uma criança, certo? Uma criança que é espancada por um pai, mas não quer ser tirada do pai. Sim, esse pai está me abusando, mas esse pai mantém um teto sobre minha cabeça. Eles me alimentam, me levam pra escola e cuidam de mim. Não machuque. Meu papai, certo? A mesma coisa com uma mulher espancada. Você sabe por que está deixando esse homem te bater, porque eu o amo é como e não é. Ele me ama, certo? É síndrome de Estocolmo. Ele paga todas as contas. Ele traz comida pra casa. Ele traz dinheiro pra casa. Ele está me protegendo e cuidando de mim. Você está com a síndrome de Estocolmo, é isso que está acontecendo. Sim, e é a mesma coisa. Outro exemplo disso é uma mulher que foi sequestrada. Ela retorna pra casa com um namorado certo dia. Ela é sequestrada, ela é podre de rica. Bem, a família dela eles a pegam. Vou me lembrar disso mais tarde, tipo 2 da manhã eu vou acordar, certo? Eles a pegam, eles a colocam em... Então isso é eu quero dizer o Exército de Libertação Negra ou algo assim. Ah, entendi. Provavelmente eu errei o nome e isso foi lá atrás, eu quero dizer, vou dizer nos anos 70, provavelmente errado, provavelmente foram os anos 60, mas eles a pegam, a colocam em um armário e a fazem ler panfletos, propaganda. Ok, sobre o Exército de Libertação, ou seja lá como se chama, eles a fazem ler toda essa propaganda por dias. Eles a mantêm lá, eles a alimentam, eles a deixam ir ao banheiro, eles a trazem de volta. Eles não a estupram, eles não fazem nada de horrível com ela. Sim, quero dizer, eles estão Convertendo ela, não estão? Absolutamente, eu sabia disso em cerca de 2 ou 3 semanas. Agora, a propósito, a família dela entra, eles realmente, eu acho, fazem uma entrega de comida, como as coisas que esses caras estão pedindo. Tipo, queremos que você traga comida pros pobres e deixe aqui, e a família dela faz isso. Sim, mas literalmente, eu quero dizer, talvez 2 semanas ou 2 meses depois, eu não sei exatamente o prazo, mas ela realmente se torna uma deles. Sim, e eles entram e roubam um banco, caramba, ela foi... toda... Ela entra com algo como um AK-47 e rouba um banco. Ela estava irritada, mas não consigo lembrar o nome dela. Você tem que colocar. No comentário, quando você se lembrar. Isso é muito real, absolutamente. Ninguém está falando o suficiente sobre isso. Eles a lavaram cerebralmente muito rapidamente. Não foi um período muito longo de tempo. Sim. Eles não precisavam machucá-la fisicamente. Eles simplesmente a colocaram em uma posição vulnerável e ela foi convertida muito rapidamente. Então, não é loucura? Eles simplesmente apagaram 25 anos da sua vida.
o que você sabe que é certo e errado. E em um mês ou mais, você está roubando bancos. Colocando isso em perspectiva, é realmente incrível. E sim, como você disse, eles não a machucaram, mas na verdade eles cuidaram dela. E essa é a grande... Coisa, você está... Banheiro? Você precisa de comida. Você está com fome? Olha, ninguém vai te machucar, esse tipo de coisa. Então, muito rapidamente, eles, é como uma criança maltratada, eles vão se aconchegar ao seu abusador, sabe? Porque eles pensam que se eu me aproximar o suficiente e fazer essa pessoa gostar de mim, sabe? Então eles não vão me abusar tão severamente enquanto cuidam de mim. Sim, eu estou... Tentar ganhar o favor de alguém é um tipo de mentalidade de sobrevivência. Sim, o fato de estar neste espaço empreendedor é quase difícil para as pessoas acreditarem que eu trouxe este comentário várias vezes nos comentários em alguns dos podcasts que fiz e alguém estava me dando alguma resistência sobre isso. Isso não é síndrome de Estocolmo. Você não sabe o que é isso. Tipo, te dizendo, isso é pura síndrome de Estocolmo. Se você prestar muita atenção, essas pessoas não se importam com você e não importa o quanto afirmem que se importam. É difícil quando alguém diz diretamente, você está gordo, não é? Eles afirmam se importar com você, certo? E o tom deles está mudando. E você sabe, pode ser complicado para alguém voltar a não se conhecer se você não se conhece muito bem e não é a sua intuição, sua consciência está toda nublada e confusa, você vai lutar contra isso. Mas quando você se conhece e está em sintonia com isso, é inegável. É como, cara, você não se importa comigo. Essa não é a maneira de elevar as pessoas. E eu posso dizer, não importa o quão suavemente você está falando, não importa o quão... A compaixão que você demonstra é falsa. Não é assim que se importa com os outros. Acredito que existe uma maneira mais eficaz de elevar as pessoas, algo que não está sendo feito o suficiente. Gary Vee, que você mencionou, é um ótimo exemplo de como realmente devemos elevar as pessoas, e é isso que eu faço. Eu nunca diria a ninguém quando se trata de porque eu treino pessoas nos negócios. Estou prestes a converter isso em 3 negócios diferentes e eu nunca diria a alguém, você precisa disso de mim? Você deveria fazer isso. Eu fui de um extremo ao outro. Eu ultrapassei os ensinamentos do Grant de empurrar, pressionar, negociar, fazer perguntas difíceis, fechar negócios e fazer acompanhamentos contínuos. Eu superei isso e nem peço mais pelo negócio. Isso é bastante selvagem, alguns não concordarão. E eles estão tipo, você tem que pedir pelo negócio. Eu não acho que você precisa. Eu não acho que as pessoas precisam de ajuda pra tomar uma decisão como toda essa merda com a qual eu não concordo. Tipo... Eu sou um grande defensor de fornecer um valor gratuito enorme, antecipadamente também, e todas as coisas vão acontecer naturalmente como eu não poderia, meu treinamento, eu construí uma plataforma de treinamento online com o Bradley na Lightspeed. Eu não sei se você sabe quem é ele, mas ele é o cara que realmente construiu o sistema de negociação de todo mundo que eu mencionei, certo? Grant Cardone, Wes Watson e Andy Elliott. Então, isso foi realmente a parte fascinante sobre isso, que foi o melhor investimento que eu já fiz em toda essa jornada empreendedora, porque ele é realmente um cara muito íntegro, sabe? O que você vê é o que você recebe. E esses caras, eu vou vê-los pessoalmente, eventualmente, nesses eventos. Seja eu falando publicamente neste evento, ou estamos fazendo algo juntos, como eu vou vê-los. Tipo, ei, vocês não receberam meu sabe? Tem um monte de coisas engraçadas acontecendo, cara. Estou desafiando eles pra lutas de boxe e coisas do tipo. E muitas pessoas estão tipo, cara, eles te matariam. Eles estão 2 vezes do seu tamanho. Wes Watson. Este é o Wes Watson. Você está perseguindo o Wes Watson. Eu desafiei os 3 pra uma luta de boxe. E eu nem mesmo sou um boxeador. Eu apenas... Nos últimos meses, comecei a me envolver com um cara que conheci em Londres. Um treinador de boxe de punho nu. Mas eu estou apenas tentando provar um ponto. Eles nunca vão se arriscar. Todos eles têm uma confiança falsa e eu estou disposto a entrar no ringue. Eles são como, sim, vamos lá. Eu sou como perfeito cara, eu nem estou pensando em perder. Pra ser honesto, provavelmente vou ganhar, mesmo sendo 2 vezes o meu tamanho. De qualquer forma, é algo distinto. Essa parte é quase cômica neste ponto, mas eu estava realmente apenas tentando atingir o ego e a masculinidade deles um pouco, porque eu sei que é tudo o que eles geralmente se importam, certo? E então, eles não podem se esconder por muito tempo. E eu cutucando isso antes deles pensarem, esse cara está tudo bem, ele apertou um botão. Adoro o Wes Watson. É engraçado porque quando esses caras aparecem e começam a falar sobre a prisão, é tipo...
Sabe, eu nunca estive na prisão estadual da Califórnia, mas tenho certeza de que conheci muitas pessoas que estiveram e não é tão ruim quanto você está fazendo parecer. E então descobri Que sabe, então conforme eu comecei a investigar o Wes Watson, era como se muita coisa fosse tipo, ok, isso é extremo. As pessoas não se comportam como você está se comportando em nenhuma situação. Especialmente não na prisão. Tipo, seus colegas não permitiriam esse comportamento. Conforme você continua investigando, começa a perceber que você Era. nunca esteve. É tudo besteira, você. Era você, mas então eles te alojaram, tipo, no Arizona e você não estava em uma caneta, um pátio de nível 4, você estava em uma mídia. Como todos os. E você não estava por 10 ou 11 anos, você estava por cerca de 7. Você não era como. Sabe, você estava sob custódia protetora por um tempo. E você era como. Todas as coisas que você está dizendo são falsas. Você entende o que estou dizendo? Vi esses vídeos e algumas pessoas realmente desvendando e verificando os fatos. Eu adoro isso. E então as pessoas dele vêm atrás de você. Você está apenas odiando. Não, eu não estou odiando. Eu realmente estou bem com as coisas que o Wes Watson diz. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nossa, Andrew Tate. Além da visão controversa sobre as mulheres, como poder ter 5 esposas e impor restrições à própria esposa, Andrew Tate tem opiniões consideradas um pouco extremas em 80% do que diz. 80% das coisas que ele diz, onde é como, ei, você sabe, eu acho que se você é um cara e não está atraindo mulheres ou não tem um emprego, então, você sabe, não é culpa das mulheres. A culpa é sua. Você precisa começar a se exercitar. Você precisa se educar. Você precisa ser um líder. Você precisa, tipo, você precisa se elevar e se transformar para se tornar a pessoa que é atraída por essas Mulheres. Sim, isso é verdade. Sabe, tipo, Eu sou, sabe? Ele me desanimou quando disse: Ah, Deus, eu não sei se você viu aquele vídeo. Ele estava apenas falando, tipo, eu estou acima de você. Ah, sim, melhor que você, como eu disse, apenas entre na fila. siga. Me siga, como eu disse, essa parte realmente me incomoda, como esse cara está cheio. Você não vai concordar com todo mundo, mas pra mim, essa é a realidade. e há muitas pessoas que é engraçado porque, sabe, tipo, ó, eu nem deveria dizer isso, mas, por exemplo, sabe, Donald Trump? Sim, certo, ele estava em uma conferência de crescimento. Estava ele? Sim, ele falou. Então, Donald Trump, sinceramente, sua política, eu estou bem com a política dele. Eu gosto da política dele. Donald Trump como presidente falando horrível, horrível. E então, novamente, com Biden, sabe? Há partes de Biden. Eu gosto que Biden é duro com a China. Sim, eu gosto disso. Não acho que deveríamos estar em todas essas guerras, mas gosto do fato de que ele está se mantendo firme. Um pouco menos. Guerra, sim. Acho que ele está dando muito dinheiro para a Ucrânia. Acredito que é importante apoiar a democracia. Então tem algumas coisas, sabe? Então tem 1000 outras coisas com as quais eu não estou bem. Sim, Certo, sim. honestamente, ele é apenas um homem velho que está se desmoronando, sabe? Eu me sinto mal. Sim, Detesto quando são cruéis com ele. É como, ei, cara, eu entendo, eu realmente acredito que há muita corrupção lá. Sabe, Acredito que muitas dessas coisas são corruptas, mas honestamente, ele ainda é apenas um idoso frágil. Tipo, nós não podemos fazer muita diversão, um pouco compassivo. Não concordo totalmente com você. Ele não deveria ser presidente, pois é muito velho. Ele é mentalmente incapaz. Como tudo isso é verdade, mas podemos. pelo menos não seja idiota sobre isso. Isso volta ao que eu dizia antes sobre como sou direto ao abordar as pessoas. Alguns, sem prestarem atenção ao vídeo completo, apenas veem algo e me julgam rude, odioso. Mas se prestarem atenção, verão que tenho compaixão. Acabei de provar, falando sobre o bom coração do Grant. Como eu disse, acho que a maioria desses caras está apenas enganada, perdida ou se deteriorando, como no exemplo do Biden ou do West. Watson, é como se eu não me importasse com o que ele está dizendo. Estou bem com isso, tem algo bom ali. Ele provavelmente está lá dentro, ajudando pessoas que precisam de um empurrão. Eles precisam. Se esse é o seu cara, ótimo, mas não precisa mentir sobre isso. Sim, bem, ele também é muito agressivo com essa merda de bullying. Ah, eu não sei se você segue o Baller Busters, você segue isso? Acho que é um podcast, certo? Baller Busters, eles chamam bastante o West Watson. Busters, eu provavelmente. Eles postarão. Conversas individuais que são gravadas dele falando com alguém 1 a 1 e ele é tipo, cala a porra da boca, muito rude. Sim.
Eu nunca pagaria pra ser falado. Tipo isso. Como os caras são, eu tive um cara que veio até mim e disse, cara, me escute no Instagram. Ele disse, escute, eu vou pagar. Ele disse, eu paguei pra falar com o Wes Watson por uns 30 minutos ou algo assim. Eu esqueci quanto ele pagou. 300, 200 pra pagar. O Wes atendeu o telefone e literalmente nos primeiros 4 minutos me chamou de vadia 15 vezes. Ele disse, desligou em mim 2 vezes. Que eu era um perdedor com uma coisa toda. E então ele disse, Matt, eu vou pagar para você conversar com esse cara por 30 minutos. Se você filmar, acho que seria hilário. E eu estava tipo, você fez isso? Não. Eu nunca fiz. Outros caras nos comentários disseram que contribuiriam se eu fizesse algo, mas... sim. Sim, isso vai ser bonito. Engraçado como eu vou. Pagar pra fazer isso é engraçado. Intimidação. Ele chama as pessoas pelo nome. Porque se você não consegue falar com alguém como um adulto, ninguém deveria estar te seguindo. E aqui está a verdade, né? Aqui está Batista a verdade. Isso é apenas coisas baseadas no medo de qualquer maneira. E as pessoas não mudam. Na minha opinião, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. As pessoas não mudam baseadas no medo. Elas não fazem mudanças permanentes. Elas só mudarão temporariamente apenas para sair dessa situação de medo. Porém, se não fizerem um trabalho interno e trabalharem em si mesmos, tendem a recair e voltar a ser como antes. Na minha opinião, todo esse medo baseado em merda é apenas temporário e não muda realmente a pessoa por dentro. Sabe, é engraçado, eu ouvi essa citação de alguém que não consigo me lembrar quem era, mas pensei, cara, do jeito que eles disseram, pensei, uau, isso é absolutamente certo. E eles disseram que a motivação é como comida, você sabe, e você sabe inicialmente que cura essa fome, mas precisa ser constantemente renovada. Sabe? Sim, é verdade. Quantas vezes você assistiu a vídeos motivacionais de 10 minutos com pessoas famosas fazendo citações ou o que quer que seja? Sim. Gary Vee. 7 minutos depois você está pronto para ir. E você... Desliga mais então, David Goggins. Exatamente. Mas talvez dure algumas horas, talvez dure 2 dias. E então, você está com fome de novo? Então você tem que renovar isso constantemente. As pessoas são diferentes. Algumas operam nesses níveis naturalmente, ou mudaram pra ser assim. Algumas pessoas simplesmente não nasceram pra ser assim. Sabe? Uma vez eu... Quando eu tinha minha empresa de hipoteca, eu tinha uma garota que, literalmente, o nome dela era Susan. E Susan, nos primeiros 6 meses em que trabalhou para mim, não era uma grande corretora. Ela não era... Fechava 1 ou talvez 2 empréstimos mensalmente. Ela está vindo no próximo mês e me perguntando se pode pegar $1.000 emprestados, prometendo pagar de volta no próximo empréstimo, que fechará na sexta-feira. Eu concordei. Tudo bem. Susan nunca chegava no horário, sempre tirava dias de folga, sempre saía cedo. E era sempre assim, com as mesmas desculpas, mesmo que ela não me devesse realmente uma desculpa. Ela tem uma mesa. Se você estivesse no meu lugar, fechando 1 ou 2 empréstimos, você estaria carregando o seu peso. Sugava. Você não estava indo muito bem, não era uma superestrela, mas... Se você está comprando, a mesa vale a pena. Não é como se eu tivesse mesas disponíveis, as mesas estão cheias. Não é como se... As pessoas estavam tentando entrar em você. Sabe, eu estou dizendo, então, está tudo bem, você está fechando alguns meses, tudo bem. Sim, de vez em quando você fica para trás, eu tenho que me atualizar, sabe, dar dinheiro para sua hipoteca ou o que quer que seja. Tudo bem, 6. E mais várias vezes ela entraria e diria, sabe, minha amiga fulana está fazendo uma cirurgia e eu posso ter que cuidar dela. Ok, eu preciso, aliás, Matt, vou tirar quinta e sexta-feira porque minha amiga fulana, estamos carregando todas as coisas dela na quinta-feira. E então, na sexta-feira, vou ajudá-la a se mudar. E então, sabe, durante o fim de semana, vou ajudá-la. Então, estarei de volta na segunda-feira. Eu concordei. Eu estou, quero dizer, ela não pode pagar para que os carregadores façam isso? Não, ela realmente não tem dinheiro. nisso Ok. Sabe, eram constantemente pequenas coisas. a cada poucos. Semana. Voleibol, como volei, ela era a capitã da equipe de voleibol. E ela tinha que organizar isso, ou... Eu e meus amigos Vamos lá, eu organizo. Tenho que fazer isso, tudo bem? Então, sabe, o que eu faço? Eu me importo como se estivesse ganhando um bom dinheiro. Eu não dou a mínima. Então, um dia ela tinha saído com minha esposa e elas não eram super amigas ou algo assim, mas havia um grupo de meninas que saíram e ela convidou a Susan e algumas meninas do trabalho, sabe? E todas saíram e minha esposa ficou bêbada. E então, essa era minha esposa, minha ex-esposa, ela atrás pra casa, sabe? Joga na cama, volta para o andar de baixo. Susan está lá embaixo. Isto é... Tarde. Era como uma maldita meia-noite ou 1 da manhã. E estamos lá sentados conversando. Susan e eu estamos sentados na cozinha conversando.
Eu disse muitas vezes, toda vez que ela vinha, pegava um cheque e perguntava se podia me pagar 500 disso e 500 no próximo. Porque sim, sim. E eu tentaria e daria a ela pequenos discursos motivacionais. Claro, mas vai custar um discurso motivacional. Sabe? Susan, se você viesse com mais frequência e colocasse seu coração neste trabalho, você ganharia muito mais dinheiro. Não precisaria me pedir dinheiro emprestado. Não estou reclamando. Apenas sei que você é melhor do que mal pagar suas contas e às vezes nem mesmo fazer isso. Tenho certeza que ela também não estava feliz fazendo isso o tempo todo. Não é divertido estar constantemente nessa situação, sentindo como ela. Ela provavelmente viveu a maior parte da vida assim. Eu estou dizendo, se sim, tipo, se. Você ouviu como ela foi criada e sabe, tudo. Você percebe, tipo, ela sempre foi alguém naquele ponto da vida dela, que sempre foi como classe média baixa, lutando. Sim, tudo bem. Então, o que acontece é que estamos sentados na minha cozinha, temos essa conversa, e temos uma conversa. Susan, eu vou a coisa, e ela estava tão... Eu me lembro que ela estava, tipo, a propósito, eu sei que te devo esse dinheiro na sexta-feira. Isso está fechando. Então eu estava, tipo, eu sei que você não pode não me pagar. Os cheques vêm para o meu negócio, tipo, eu vou receber meu dinheiro sim. Então eu sei disso, não se preocupe. Eu sei onde você vai me pagar e eu sei tudo em que você está trabalhando. E se você saísse, eu apenas fecharia esses empréstimos eu mesmo e me pagaria. Então você sabe que eu não estou preocupado em te emprestar o dinheiro. Mas Susan, eu disse, eu não entendo. Tipo, você é inteligente? Você é uma vendedora? Eu já te ouvi no telefone e ela era uma bulldog. Tipo, ela era dura, você... Sabe sim. Ela não era como uma maldita... Flor ou algo assim, sabe? Tipo Flor. Ela pegava o telefone e discutia com as pessoas e gritava com elas e isso e aquilo. Bem, eu quero falar com o subscritor. Não, 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 sabe? Ela era como, uau. Ok, ela se foi. Ó, ela está fechando isso? Bem, tudo bem. Eu vou para outro lugar, sabe? Um país onde eu possa fazer isso. E sabe, ela está falando sobre a taxa de juros e sabe, você precisa reavaliar isso, porque se você verificar isso e isso e isso, isso é quanto o dinheiro dela, qual é o dívida total sobre a renda dela. E ela está tipo, então estamos conversando. Eu disse, sabe? Eu disse, aqui está a coisa. Eu disse, você é um grande amigo. Ela agradece, mas eu digo que não é para mim. Porque nós não somos amigos. Sabe, eu estou tipo, eu sou seu empregador, sabe? Nós não saímos juntos. Então eu estou tipo, nisso, você é um ótimo amigo para todos. Eu disse, mas sabe, se você começasse a chegar e estivesse lá às 9, Mínimo às 9. Não estou pedindo para você chegar às 8. Deus me livre. Você chegou às 9 e trabalhou até 5 ou 6, 5 dias por semana, e deixou seu celular ligado e atendeu ligações após o expediente. Sim, você provavelmente estaria fechando 4 ou 5 empréstimos por mês. Você não precisaria pegar dinheiro emprestado comigo? Não que eu me importe. Eu disse, mas o que me incomoda é isso. É que você tirou 3 dias na semana passada para consertar seu carro, porque o pai dela tinha um ferro velho e ela podia trocar uma maldita transmissão em... Como se ela andasse por aí no carro dela, ela tinha tipo um carburador no porta-malas do carro dela. Ela parece ser uma durona, sim, sim. Também parece capaz. Soa como... E eu falei, sabe, você demorou 3 dias para mudar isso? Eu disse, Você entende isso? eu... Mencionei que se você e seu amigo estivessem fechando 4 ou 5 empréstimos por mês, poderiam ter pago por transportadores, o que ela teria preferido em vez de 2 garotas tentando pegar, carregar e descarregar um U-Haul. Garanto que 4 homens fariam esse trabalho melhor e terminariam em um dia. Você poderia ter pago por isso. Sua amiga que fez a cirurgia nos seios, inferno, você poderia ter pago por uma cirurgia nos seios. Sua amiga que cuidou de alguém que fez cirurgia. Eu disse que você passou 3 dias consertando o carro quando poderia ter trabalhado. Se tivesse trabalhado, provavelmente teria fechado outro empréstimo, ganhado $2.500 e poderia ter pago um mecânico para consertar o carro em um dia. Sim, e conseguido um carro alugado. Disse que você tirou 3 dias de folga. Deixe-me explicar, pois essa parece ser a sua motivação. Você seria 10 vezes o amigo que é agora. Vejam, se você se concentrasse em ganhar dinheiro, porque o dinheiro resolverá todos esses problemas que parecem ser prejudiciais à sua carreira. Ganhar esse dinheiro te tornaria um amigo melhor. Você acha que ela estava agradando as pessoas ou realmente se importava? Eu não sei. Acho que ela é uma pessoa muito, muito boa, sabe? E ela era uma pessoa até certo ponto. Ela nunca tentou me agradar, mas... Conversei com todos, menos você. Pedi que ela pensasse sobre isso e ela concordou, mas tinha uma expressão estranha no rosto, nada demais. Ela sai. Eu não sabia se tinha ofendido ela ou o quê. Então, no próximo mês, ela fechou 4 empréstimos. Ela fez algo como 10 mil. Certo? No mês seguinte, ela fechou 6 empréstimos.
Um dos empréstimos, a propósito, era como uma taxa de corretor de $15.000. Então eu acabei cortando um cheque para ela de quase 20 mil, porque eu peguei cerca de 30% do... Taxa? Então, além dos 4 empréstimos, no próximo mês serão 6 ou 7. Sim, ela está arrasando então. Arrasando. Então, quando ela entrou, e eu me lembro que eu estava... Escrevendo pra ela Eu disse, cara, você está arrasando. Eu estava emocionado que ela está ganhando 20 mil, enquanto eu estou ganhando 6. Você sabe o que ele está dizendo pra todo mundo, certo? Então, eu cortei o cheque para ela, e quando eu disse isso a ela, eu falei, cara, Eu disse. você está arrasando. E ela disse, quero dizer, você sabe, honestamente, é por causa de você. E Eu fui. o quê? E eu disse, o que você quer dizer? Ela vai porque você me deu essa conversa. Lembre-se, Quando eu trouxe Keila, pra casa, e eu fui, o que. eu disse, e ela responde que eu seria uma melhor amiga se focasse mais no trabalho e ganhasse mais dinheiro, pois assim seria capaz de prover mais e ajudar meus amigos financeiramente. E eu pensei em todas as coisas estúpidas que eu tinha dito durante os últimos 6 ou 7 meses em que ela esteve lá, de todas as... Nas minhas palestras motivacionais para ela, eu dizia que ela poderia conseguir um carro novo. Você poderia conseguir uma casa melhor, você poderia conseguir isso. Você poderia conseguir aquilo, você poderia ajudar. Todas essas coisas. Foi uma conversa despretensiosa de 1 minuto. Mantive-a no escritório por 20 a 30 minutos, tentando fazê-la começar a trabalhar. Uma conversa de 1 minuto mudou dramaticamente quem ela era como funcionária. E, Isso é. então você não sabe, é por isso que estou dizendo Wes Watson. Pessoas se motivam com coisas diferentes periodicamente. Então talvez ele diga o correto para a pessoa certa, fazendo a diferença para elas. Sim, já ouvi pessoas dizerem que alguns precisam ser tratados dessa forma. Meu amigo Steve disse que algumas pessoas precisam ser abordadas assim. Tipo, sim, eu não consigo. Talvez. Eu não sei. Eles precisam. Eu pessoalmente acho que você ainda poderia chegar a essa pessoa sendo direto, firme, honesto e também tendo compaixão, certo? Ah, sim, mas você está certo, voltando ao que você disse. Às vezes é apenas uma questão de alguém dizer algo ou alguém dizer algo de maneira diferente. Há tantos fatores nisso, certo? Poderia ser tonalidade, porque eu já ouvi muitas das mesmas coisas que Grant até disse antes de eu ouvi-lo dizer, mas por algum motivo, mas o que te motiva não é... Necessariamente vai me motivar, sim, exatamente, sabe? E então eu, por acaso, tropecei na coisa certa para ela. Sim. O que é engraçado é que eu tive uma experiência com todos esses 3 caras, certo? E eu não comecei a chamar o Wes Watson de repente como se estivéssemos conversando nas mensagens diretas e ele estava... O que ele fez? Ele me propôs algo, geralmente eu envio a alguém apenas um vídeo pessoal. Você pode ter recebido um e-mail meu. É provavelmente o que eu faço com todos. Como eu vou tirar um tempo pra realmente atingi-lo com o vídeo real? E eu fiz isso com ele, sem dúvida. E ele respondeu, tipo, ei, vamos escalar seu programa de coaching, eu acho que é o que ele disse, ou algo assim. E eu estava tipo, você quer dizer este programa de coaching? E eu mandei uma mensagem pra ele, sabe? Meu sistema de treinamento interativo, já construído, no qual já investi 30 mil, certo? Funciona fantástico, e realmente não há nada lá fora que supere isso, certo? E não só, isso é o mesmo sistema que ele já tem com o Brad Lee. Então é a mesma parceria. Eu estava, tipo, sabe, Brad Lee também criou isso. E depois disso foi uma cidade fantasma. Literalmente apenas cortou. Me interrompeu. E você não tem um benefício específico pra ele, mas ele estava todo envolvido. E eu nem sei se era realmente ele ou alguém administrando o Instagram dele. Provavelmente era outra pessoa, pois me disseram que ele fica no telefone o tempo todo fazendo tudo sozinho, mas não sei se isso é verdade. Bem, Mas se fosse eu, seria pior. Quando você descobre que não está recebendo nada de alguém, você simplesmente diz: sim, terminei com isso. Tipo, isso é imaturo pra caramba? Bem, eu não sei, mas foi quando eu comecei a chamá-lo a atenção. Isso foi meses antes de eu realmente deixar Grant Cardone e tudo mais. E eu apenas voltei pra ele e fiquei tipo, ei, o que está acontecendo? Vou me reconectar com ele. Era apenas uma cidade fantasma. E então eu comecei a assistir suas postagens e comecei a analisar um pouco mais. Eu estava tipo, esse cara está cheio de merda. Tipo, ele só está... Sim, de qualquer forma você está certo? Sim. Talvez algumas pessoas gostem disso, mas acredito que até aqueles que sentem que é assim que precisam ser falados, eu não acho que eles realmente mudam. A longo prazo, permanentemente. Eu acho que é mais apenas uma solução temporária, momentânea. Eu acho que você realmente tem que fazer esse trabalho
interno. E alguém como o minha também, outra parte que eu acredito é que eu posso olhar para Wes Watson, Grant Cardone, Andy Elliott. Esses caras não fizeram o trabalho interno. O que significa que isso é tudo projeção, líderes perdidos com falsa confiança, na minha opinião. Então, se você está aprendendo com alguém assim, provavelmente vai ser do mesmo jeito. O que significa que você não vai ter verdadeira confiança. Você realmente não vai se conhecer. Você está apenas imitando. Você não se conhecia para começar, que é o que te atraiu para isso. Você está adotando um processo de pensamento e mentalidade que foi criado para você por outra pessoa, e você nem mesmo está pensando por si mesmo. Essa é a minha opinião. Acho que isso está acontecendo muito atualmente. Foi exatamente o que aconteceu comigo, e percebo que isso ocorre com todos. E como eu disse, voltando para estar em várias salas com muitos bem-sucedidos, bem, entre aspas, autoproclamados milionários e bilionários, eu podia ver a mesma coisa acontecendo com eles. Todos estão perdidos, todos estão tão enganados quanto a pessoa que, sabe, ganha $50 mil por ano. Certo, eu ia dizer, eu sempre adoro os caras nos comentários que são tipo, bem, você está apenas com ciúmes porque eles estão ganhando dinheiro. E você não está. Bem sim, e tenho certeza que eu poderia ganhar dinheiro exatamente como eles. Se eu estivesse disposto a mentir, enganar e roubar das pessoas, eis o que eu sei. Eu sei que fazer isso na minha vida passada é o que me levou à prisão. E você não pode ir para a prisão e continuar a se comportar da mesma maneira que te levou até lá e sair e não esperar voltar. Então, enquanto eu estava na prisão, decidi que não posso me comportar assim. Desta maneira. E se eu viver no quarto extra de alguém pelo resto da minha vida, então não vou passar o resto da vida no quarto extra de alguém, não viverei assim. Sim. Mas ao sair e ter essa mentalidade de dizer, ei, você vai ser humilde. E eu não sou muito humilde, mas trabalho nisso. Então você vai ser humilde e vai ser grato por tudo que você tem. E você só vai tentar trabalhar duro e ser grato, ser apreciativo. Sim. Sabe? E se isso é o que sua vida é, bem, então isso é melhor do que a prisão? É melhor do que ser a pessoa que te levou para a prisão. Exatamente. Então, mas no momento em que comecei, saí e me comportei dessa maneira, nada além de coisas boas aconteceram. Isso faz sentido? Tipo, 100%. Você sabe. E não que tudo que eu faço me beneficia, porque eu faço toneladas de coisas toda semana que não me beneficiam. Sabe, eu farei algo e eu responderei mensagens para as pessoas e responderei suas perguntas e conversarei com elas. E não há benefício para mim. Se você me perguntasse sobre seu crédito ou bens, eis o que Matt pode fazer, pois não sei como agir nessa situação. Aqui está o que eu faria. Ou algum cara dizendo, ei, sabe, minha namorada terminou comigo. Aqui está o que está acontecendo. Bum, bum, bum. Estava pensando em entrar em contato, mas não sei se vai me responder. Mas eu estava tipo, ouça, mano, é assim que eu faço. Bum, 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 bum. Não sou terapeuta, mas vou te contar a minha abordagem. Uma abordagem, certo. E então, 2 horas depois, eu não consigo acreditar. Ela está aqui a caminho daqui. Como se eu tivesse enviado o e-mail quase exatamente como você me disse. Ela está a caminho. Espero que esse seja o melhor cenário. Pode ter acabado de pular para o fogo. Para o fogo, certo? Espera só. Não lhe deu mais 5 anos de inferno. Ah. Nenhum benefício para mim. Você sabe que... Entende? É isso que me irrita sobre o Wes Watson. Tipo, assim que ele viu que não há benefício, tipo, isso é a curto prazo. Concordo, esse tipo de comportamento é egoísta. E, sim, algumas coisas que estão vindo à minha mente antes que eu perca esses pensamentos, voltando ao que você estava dizendo. Essas afirmações, como você está apenas com ciúmes, você é um odiador. Esses multimilionários, ela não tem tempo para responder a você, eles estão muito ocupados. Todos esses tipos de declarações são todos apenas feitos e criados para essas pessoas sendo chamadas como eu estou fazendo, para que eles nunca tenham que se levantar e defender sua falsa confiança, certo? São todas apenas barreiras para protegê-los, certo? Eles são apenas haters. Sim. Eu não tenho tempo para tudo isso. Tudo isso é besteira. Como se tudo fosse apenas, e o legal é que você não pode dizer isso sobre mim. Eu tenho vários negócios. Eu ganhei dinheiro. Você sabe, eu vendi milhões. Não direi que ganhei milhões, pois isso confunde muita gente. Você está dizendo que é milionário? Não, estou dizendo que as pessoas não entendem de negócios só porque vendi vários milhões não significa que embolsei vários milhões, mas me saí bem. Vamos colocar desta forma. Você pode me chamar do que quiser, bem sucedido se quiser, mas eu me saí bem. Eu diria, não preciso me preocupar com a opinião deles sobre mim. E eu não estou um odiador. Eu nem quero nada com isso. Eu não tenho uma agenda além de apenas compartilhar minha experiência e deixar as pessoas discernirem essas coisas sobre as quais estou falando.
Apenas preste atenção no que estou dizendo. Existem sinais de alerta surgindo pra você, mas a maioria das pessoas os ignora. Eu só estou dizendo, acorde para a realidade, é isso que quero dizer. Não tenho intenção de convencer ninguém. Se quiser ouvir minha história pessoalmente, compartilharei com você. E então, obviamente, podcasts como este, é ótimo pra eu também falar, mas sim, as pessoas tentam me colocar nessa caixa o tempo todo, cara. Mas eu fiz investimentos, como eu disse, com Bradley, então eu tenho, você sabe, uma parceria essencialmente com isso. Eu fiz coisas inteligentes além disso. O que não seria uma coisa muito inteligente se envolver com Grant. Antes que eu esqueça, vou te contar outra coisa. Lembro do que falávamos, mas isso me fez pensar nisso. Você tem que pensar em como isso é louco, cara. Durante os 3 anos e meio que estive com Grant Cardone, todas as coisas que eu estava perseguindo, cara, dinheiro, pessoas, oportunidades, tudo que eu estava perseguindo literalmente caiu no meu colo. Sem brincadeira, 2 semanas após deixar aquela organização, uma grande quantia que eu esperava por cerca de 3 anos caiu no meu colo. Pessoas de alto perfil com quem tentei contato por cerca de 5 anos entraram em contato comigo repentinamente e oportunidades surgiram repetidamente. E eu sequer estava buscando isso. Eu nem mesmo queria isso. Foi apenas algo que aconteceu comigo e estou puramente grato neste momento. É um novo estilo de vida, mano. E você sabe, muitas pessoas pra quem eu disse isso, elas são tipo, eu me preocuparia, cara, está vindo fácil demais. Algo está acontecendo. Fico pensando com o que deveria me preocupar. Eu sou uma pessoa livre de estresse. Não me acho superior aos outros. Eu não acho que não posso ter medo de coisas onde a incerteza ainda tenta entrar na minha cabeça. A diferença é que isso simplesmente não se alimenta de mim. Eu não me alimento dessa merda. Reconheço isso. É como um interruptor que é acionado em um instante. E eu fico tipo, eu me conheço. Tipo, eu nem preciso me preocupar com essas coisas. Tudo está acontecendo. Está apenas acontecendo. É tudo natural e orgânico. Mas quão louco é isso, literalmente, todas essas coisas que eu costumava perseguir, literalmente, em anos, tudo veio pra mim em algumas semanas, certo? Foi bastante impressionante, na verdade. É essa liberdade mental que eu falei, certo? Não está sendo falado o suficiente, e quando se trata de empreendedorismo, é tudo sobre liberdade financeira e renda passiva. Como você não tem negócios pensando em liberdade financeira e renda passiva até que você tenha essa liberdade mental sob controle, saia da maldita Matrix em que você está, não fale sobre isso, e haja como se soubesse o que é, perceba o que é, e saia disso. Tipo, Acorde para a realidade. escute. Vamos encerrar isso, mas eu quero dizer, quanto tempo tem isso? Eu nem sei, 2 horas realmente? Veja o que eu quero dizer. O que nós... Estávamos falando sobre o Andrew Tate. Eu amo, realmente amo. Quando ele foi preso e ele está andando, eles o algemaram. E ele está passando pelas câmeras. E ele diz, a Matrix veio atrás de mim. Tipo, Eu estava tipo, uau, ele realmente acredita em tudo. Não quebrou o personagem em nenhum momento. Uau, você tem sido... algemado, você olha para a câmera e diz, a Matrix veio atrás de mim. Após sua casa ser arrasada, seus pertences apreendidos e ser levado para a delegacia. Isso é interessante. E eu Pensei. uau, esse cara é Todo... Sim, eu não sei muito sobre ele, cara. Bem, ele é... Grande no Matrix. Tipo, você sabe, basicamente, é como se a versão dele do Matrix fosse como o estado sombrio. Tipo, eles estão te monitorando. Eles querem que você pense de um certo jeito. Eles querem te controlar. Eles querem... Ele está certo até certo ponto. É mais do que isso, mas entendo o que você está dizendo. Foi hilário, eu pensei. Sim, ele nem está preocupado. Quero dizer, ele está preocupado, mas ele não está se desesperando. Pelo menos personagem... Sim, quero dizer, parece que ele tem confiança, sim, então, e se ele está delirando ou apenas equivocado. Certamente, há um pouco daquele narcisismo que você mencionou anteriormente. Quando o ouço falando sobre ser melhor que você, pra entrar na fila, segui-lo e se curvar pra ele, esse tipo de coisa, eu fico tipo, caramba, esse cara realmente é, como eu disse, 80%. Você me perdeu com isso. Eu não Acho que sei. Eu não... acho que já conheci algo. Amigo, que eu estou 100%. Por cento com você? Sabe? Sempre tem algo que você é assim. E essa é a realidade, cara. Tipo, isso é outra coisa, de novo, é por isso que essas conversas duram tanto tempo, certo? Vivemos em uma época em que o viés de confirmação é uma coisa real. Tipo, se você não está ouvindo o que quer ouvir, certo? Você nem dá atenção às pessoas, começa a chamá-las de haters, começa a fazer toda essa merda e é como se você não pudesse ter, tipo, se você está apenas vivendo em um mundo onde quer ouvir apenas o que quer ouvir e está perdendo tantas oportunidades. Você está perdendo possíveis amizades? Você está perdendo conversas produtivas.
Gosta de pensar que só vale a pena conversar com alguém quando você está em 100% de acordo com eles. Este é um mundo solitário, amigo. E você começa a tratar as pessoas muito mal. Simplesmente vem muita coisa ruim com isso. Eu agradeço vocês por assistirem. Faça-me um favor, clique no botão de inscrição, clique no sino para ser notificado de vídeos como este. Por favor, considere se juntar ao meu Patreon, isso realmente ajuda. Além disso, verifique a descrição, estamos colocando todos os links para Instagram e YouTube na caixa de descrição, para que você possa clicar neles, ir até lá e seguir e se inscrever. Deixe-me um comentário. Agradeço muito por assistirem, muito obrigado. Até mais.